A paz do Senhor Jesus, tudo bem, meus irmãos? Graças a Deus estamos aqui para mais uma pré-aula, lição de número 13 para 27 de setembro de 2020. A última lição deste trimestre. Foi um trimestre de muito aprendizado, muita bênção para a minha vida e eu acredito que para a vida dos irmãos também. A lição de hoje tem o título: A vigilância conserva pura a igreja. A igreja vigilante, ela se mantém dentro da pureza. E o texto áureo da lição de hoje diz: E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Marcos capítulo 13, o versículo 37. Verdade prática: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Faça a leitura para acompanhar o entendimento do que o autor, o comentarista, quer nos transmitir. O objetivo geral da lição diz sinalizar a necessidade de o aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. Muito importante para nós, para todos nós, que nós somos alunos da Escola Bíblica Dominical. Todo professor, primeiramente, ele é um aluno. E nós precisamos aprender e cultivar na nossa vida a oração e a vigilância. Isso nos garante a vida eterna. Nesta última lição do trimestre, eu quero agradecer a todos os amados que têm compartilhado as nossas aulas. Nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Cada vez um número maior de pessoas tem sido alcançadas, porque o amado e a amada têm nos ajudado compartilhando essa porção do ensinamento da palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique nessas letrinhas vermelhas, não custa nada, é de graça, não precisa fornecer número de documento nenhum, simplesmente clica em inscreva-se e já estará inscrito aí no nosso canal, somando aí o número da nossa família desse canal Semeando Missões. Se você não está recebendo as notificações, cada vídeo que é postado era para estar chegando para você um aviso. Se não está chegando, vá no botão inscreva-se novamente, clique no sininho e seleciona novamente a palavra todas, que aí cada vídeo que aparecer você será avisado. Amém, queridos? E claro, não esquecendo de clicar no joinha, deixa o seu like aí, o gostei, isso vai fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos à leitura da introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, do 1 ao 11, onde encontramos as 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Antes de entrarmos na lição, nós precisamos entender o que é que essa parábola representa. Claro que o sentido dela é escatológico, é um aviso para a igreja. Jesus utiliza o modelo do casamento hebraico para ilustrar a maneira que a igreja deve estar preparada, precisa estar preparada, aguardando o arrebatamento. As 10 virgens não eram, nenhuma delas era a noiva. Estas eram apenas as damas de honra, como já falamos. As damas de honra para um referido casamento. O papel dessas damas de honra era conduzir a noiva, que estava em secreto dentro de uma residência. Note bem que a noiva não é mencionada na parábola, simplesmente o noivo ou o esposo, e as 10 virgens. O objetivo do Senhor Jesus é ilustrar os 2 tipos de crentes que existem dentro da igreja. O papel dessas 10 damas de honra era conduzir a noiva em segurança e por um cortejo muito lindo, adornado e iluminado
pois o noivo viria encontrar a noiva sempre à noite. O noivo vinha ao encontro da noiva, e todos naquela rua, naquela aldeia ou cidade já ficavam sabendo que a noiva estava ali dentro da casa esperando a chegada do noivo. E as damas de honra da mesma forma precisavam estar a postos, aguardando a chegada do noivo. Quando alguém avisava, aí vem o noivo ou aí vem o esposo, essas damas de honra se dirigiam até a residência onde estava a noiva, e ali sairia o cortejo, as damas na frente, iluminando os dois lados daquela via, cada uma com sua lâmpada nas mãos, cantando alegremente, e a noiva pelo meio desse cortejo, protegida e iluminada pelas damas de honra. Essas damas levavam a noiva ao encontro do noivo, que estaria parado em algum ponto da rua, cercado de seus amigos, e ali as damas entregavam a noiva para o seu noivo. E o noivo, por sua vez, levaria a sua noiva para a casa de seu pai. E ali, então, na casa do pai, era realizada a cerimônia, o casamento em si. 5 dessas damas tinham azeite suficiente e outras 5 não estavam preparadas, estavam desprovidas do azeite, ou seja, seriam envergonhadas na hora do cortejo. O noivo nunca avisava a hora que viria. Sabia-se que ele vinha à noite, mas qual horário não se sabia. Muito bem, tendo compreendido como era o ritual, a cerimônia que antecedia o casamento hebraico, agora vamos então à nossa lição. Tópico número 1, meia-noite, o dia que já passou. A meia-noite é um marco, é um ponto no tempo. Tanto ela marca o final de um dia como o início de outro dia. Ela marca o final de uma semana, o final de um mês, de um ano, de um século e por aí vai. Então, queridos, daqui poucos dias é o final deste trimestre. Terminando aí o dia 30 de setembro, à meia-noite do dia 30 de setembro, estaremos iniciando aí o último trimestre do ano de 2020. Então, a meia-noite é um ponto de referência no tempo. Primeiramente, o nosso comentarista vai nos dizer que a meia-noite simboliza o dia que já passou. Primeiro ponto de vista da meia-noite, o dia que já passou. 23 horas e 59 minutos, meia-noite, terminou o dia. Biblicamente, está se referindo ao final da era da igreja. Esse dia está chegando ao fim. Esse tempo está chegando ao seu término, que é a era da igreja aqui na terra. Quando vier o noivo nas nuvens, convocar a noiva para que suba. Paulo disse que os mortos ressuscitarão primeiro e subirão para as nuvens ao encontro do Senhor. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos também transformados e arrebatados juntamente com eles e estaremos para sempre com o Senhor. Quando este dia chegar, este dia acontecer, cumpre-se a meia-noite da história da igreja na face da terra. Inicia-se outro tempo, outra era. A igreja agora redimida, arrebatada para viver na eternidade com o seu Criador. Mas dentro do tópico de número 1, a meia-noite está se referindo ao tempo que findou. Tudo que nela aconteceu pertence ao passado. Tudo que aconteceu dentro daquelas 24 horas, metaforicamente, já ficou no dia de ontem, já ficou no passado, já não volta mais. E ainda diz: vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia. Evangelho que escreveu João, capítulo 9, versículo 4. Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aleluia! E eu quero ainda fazer uso aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10 diz: tudo quanto te vier a mão para faze-o conforme as tuas forças,
Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aqui Salomão já usa a morte como um ponto final, um ponto de separação, a morte física, claro, definindo que já não resta mais tempo para execução de obra, trabalho, indústria, ciência, sabedoria nenhuma, dizendo também para aproveitar o dia, tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças. E Jesus, no Evangelho de João, declara: trabalhemos enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Aqui a noite que Jesus se refere já não é a morte física, como disse Salomão no livro do Eclesiastes, mas é justamente o término das nossas obras aqui na terra. É o ponto final das nossas obras aqui na terra. A noite vem, o que tiver para fazer em favor do evangelismo, da obra missionária, salvação de almas, aperfeiçoamento da nossa vida diante de Deus, tem que ser feito dentro deste dia que tem data marcada para terminar. Bendito seja o nome do Senhor. Tópico de número 2, meia-noite, início de um novo dia. Como já falamos, a meia-noite ela representa um marco no tempo, representa o fim de um período de tempo, mas também representa o início de um novo período. E por isso o título diz: meia-noite, início de um novo dia. Subtópico 1, amanhã começará. Veja o que diz Romanos capítulo 13, versículos 12 e 13. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. A Bíblia é muito clara. A palavra do Senhor, ela dá a receita correta para que sejamos salvos, para que sejamos livres da ira futura. Amanhã começará um novo dia, um novo amanhecer, como o Senhor falou pela boca do profeta Malaquias. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um novo dia virá, a nova era para a igreja, agora na eternidade, a igreja redimida. E assim diz o texto: um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo, é um dia sem fim, é o dia eterno, para todo sempre será dia para a igreja redimida. A Bíblia declara no livro do Apocalipse que lá não haverá noite, não haverá trevas. Jesus Cristo, Ele mesmo iluminará a cidade santa que João viu descendo do céu. E ainda diz o texto: e Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todo sempre. Maranata, Maranata, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Novamente fazendo uso da parábola das 10 virgens, o noivo levará a noiva para a sala das bodas. O noivo conduzia a noiva até a casa do pai, aonde aconteceria o casamento, as bodas. A igreja está simbolizada pelas virgens, 5 delas prudentes, 5 delas loucas, despreparadas. Estaria porventura representando as igrejas espalhadas pelo mundo, a variedade de denominações espalhadas pelo planeta. O Senhor Jesus divide aqui em 2 grupos:
50%. Não que seja um número exato para o arrebatamento, mas o Senhor Jesus coloca no equilíbrio, na balança, de que uma parte está conduzindo de forma correta e a outra parte deixou de vigiar. A vigilância é o tema da lição de hoje. Nós, como igreja, temos a tarefa de pregar para o mundo, para que o mundo se converta. Temos a tarefa de conduzir a noiva, que é os redimidos, os salvos, para a presença do noivo. Louvado seja Deus, aleluia. Em qual grupo dessas virgens nós podemos nos encaixar? Em qual grupo? Será que estamos atentos, preparados, esperando, ansiosos e com toda a bagagem pronta? Ou será que estamos vivendo relaxadamente, dizendo, vai dar tempo de preparar, vai dar tempo de evangelizar, vai dar tempo de pregar? Meu Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. É um alerta. O trimestre todinho foi para alertar, para despertar a igreja do Senhor Jesus em meio a esta pandemia no ano de 2020. Subtópico número 2. A noite vem, assim como vem o amanhecer, nascendo o sol da justiça, também vem a noite. Infelizmente, meus queridos, tem muitas pessoas brincando com a salvação. Tem muitas pessoas dizendo que a promessa é tardia, que há muitos anos eu ouço falar de arrebatamento, a minha avó falava, a minha mãe e meu pai falavam de arrebatamento e ainda não aconteceu. Tem muitos que têm essa promessa por tardia, mas o Senhor prometeu e Ele cumprirá. A noite também para os perdidos, para aqueles que ficarem, a noite será uma noite eterna, não terá fim, sofrimento eterno, condenação eterna. Triste a situação daqueles que ficarem. Enquanto que os que subirem com o Senhor Jesus, os que forem arrebatados, estarão no dia eterno, estarão por todo sempre vivendo a luz que este dia eterno tem reservado para nós. Porém, os que ficarem na terra enfrentarão a noite eterna. Queridos, a síntese do tópico 2 diz: a meia-noite é o anúncio de um novo dia, mas também a chegada da noite também. Estejamos preparados para que a nossa vida continue no dia que o Senhor preparou para a igreja. Não queremos ficar nas trevas noturnas que sobrevirão sobre este planeta. Tópico número 3. Meia-noite, a hora de trevas. Vamos fazer uso de um texto que está no livro de Sofonias, capítulo de número 1, e o versículo 15 diz assim: aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. As trevas estão aí. Diz o escritor que tanto a natureza, quanto os homens, quanto as nações já sentem as trevas. As trevas já estão cercando toda a existência humana, toda a natureza e todas as nações. Veja bem o que diz: as nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda do Senhor Jesus. Quanto mais nós acompanhamos nos noticiários acontecimentos, sentimos que essas trevas que estão por todo o planeta, tanta tragédia, tanta catástrofe, só nos diz uma coisa: as profecias estão certas. Jesus Cristo breve vem. Maranata, Maranata. Subtópico 1 diz: a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Por isso existe tanto terremotos, pestes, fome, catástrofes de toda ordem. Ou seja, a natureza sente. A Bíblia diz que a natureza geme com dores de parto. As trevas estão aí cercando, estão ao redor. Subtópico de número 2.
Os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda espécie. E essas perseguições que estão aí na televisão declaradamente, na internet, por todos os meios de comunicação, perseguição contra a igreja declaradamente, o ódio aos crentes, as pessoas abrindo a boca para destilar o ódio que sentem do povo cristão, do povo crente, do povo evangélico. E ainda diz a corrupção moral. Tudo isso prova que já anoiteceu há muito tempo. Não há dúvidas que a população, a sociedade está em trevas. O ódio que tem contra os crentes, isso tem mostrado o que é que está imperando no coração do homem maligno. Terceiro subtópico, as nações estão em trevas. Existem guerras e rumores de guerras, conforme Jesus já havia anunciado. Lembrando que ele disse, ainda não é o fim, tudo isso são princípios de dores. É preparação, é o anúncio que as trevas estão chegando. É como no final do dia, quando nós vemos que o sol já se escondeu e fica aquela penumbra começando a querer escurecer. Então, o princípio de dores é este período, é representado por este período. O perigo de guerras nucleares, biológicas, a todo tempo vemos na internet ameaças de guerras biológicas, países ameaçando lançar armas biológicas, vírus espalhar por todo o planeta. As trevas já dominam as nações. O mundo está aguardando a maior catástrofe que acontecerá de todas as eras, o período chamado a Grande Tribulação. Este período acontecerá exatamente após o arrebatamento da igreja. A igreja não sofrerá os danos da grande tribulação. O Senhor Jesus vem retirar a sua igreja aqui da terra, vem buscar os salvos, e a terra entrará neste terrível período, mas que foi profetizado e que breve acontecerá. E o planeta inteiro já sente que se aproxima este momento. Tópico de número 4, meia-noite, a vinda do noivo. Que momento de alegria para a igreja. Enquanto que a meia-noite vai simbolizar grande dor, grande lamento, grande choro para os que estiverem despreparados, como aquelas 5 virgens loucas, mas para os que estiverem prontos, aguardando a chegada do noivo, será jubiloso ouvir o grito: o noivo chegou, o esposo chegou, chegou a sua redenção. A igreja estará com muita alegria, a igreja estará jubilosa, celebrando, festejando. O escritor está dizendo que será um clamor de júbilo incontido, não se poderá conter a alegria que haverá naquele momento do arrebatamento. Glória a Deus! Nós seremos arrebatados, como já falamos há instantes, seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o planeta inteiro na grande tribulação. Tópico de número 5, o último tópico da lição, o último tópico desse trimestre cheio de alerta, cheio de despertamento para a minha vida e para a sua vida, querido irmão. O título desse tópico diz: o clamor da meia-noite, um brado de alerta. O grito naquela rua do casamento mencionado na parábola. O esposo chegou. Nós precisamos anunciar para este planeta, para a nossa vizinhança, para os nossos amigos da nossa convivência. Precisamos anunciar: Jesus está voltando, o noivo vem, o esposo está chegando. O escritor nos cobra isso aqui, veja bem. Meu irmão, você está ouvindo já este clamor? Você está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus Cristo vem em breve? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada crente, cada um que já foi salvo pela pessoa bendita de Jesus,
deve divulgar as palavras eternas do Evangelho enquanto houver tempo. O tempo vai findar, a meia-noite vai chegar, as portas vão se fechar, e aí o que foi feito, foi feito. Já não haverá mais tempo de alcançar mais ninguém com a pregação do Evangelho. Então, o dia da salvação, a Bíblia diz que o nome desse dia é hoje. Hoje precisamos anunciar. Outra nota do escritor: não nos cansemos de anunciar a volta do Senhor Jesus. Não nos cansemos. E voltando a falar sobre a vigilância, Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus Cristo alertando a igreja para vigiar. As 5 virgens loucas não guardaram azeite. Não sabemos, a Bíblia aqui não dá relato, é uma parábola, de que forma desperdiçaram esse azeite. Mas nós, como crentes, como servos do Altíssimo, não podemos desperdiçar o nosso tempo, os nossos talentos. Aquilo que Deus te deu como talento é para ser usado na obra. Ei, jovem, você que gosta de tocar instrumentos, você que gosta de cantar louvores a Deus, não empreste os seus lábios para o diabo, não empreste o seu talento musical para o adversário das nossas almas. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém roube aquilo que Deus te deu. Subtópico de número 1. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Quero chamar os amados para a leitura em Romanos capítulo 13, agora o versículo de número 11. Diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo registra nesta carta aos Romanos aquilo que parece que foi escrito diretamente para os dias de hoje. Na parábola das 10 virgens, que é o material usado para o estudo dessa lição, o Senhor Jesus, de propósito, ele diz que o esposo chegou à meia-noite. À meia-noite, certamente, é o horário que o sono está bem pesado. Muitas pessoas estão dormindo à meia-noite. Quanto mais naqueles tempos em que Jesus estava ali proferindo esta parábola. Certamente à meia-noite muitos estavam dormindo, a grande maioria. E hoje, mesmo dentro das igrejas, tem muitos de nós que estamos dormindo. Jesus Cristo está voltando. As trevas estão aí rodeando, cercando os acontecimentos, comprovando as profecias se cumprindo, e ainda assim tem muita gente dormindo. O comentarista está nos dizendo aqui que o sono pode ser causado primeiramente pela desobediência. Se formos desobedientes à palavra de Deus, podemos cair em um profundo sono espiritual e não enxergar que Jesus está às portas. Segunda causa, também a preguiça causa sono. A falta de dedicação nas coisas de Deus. Preguiça de orar, jejuar, preguiça de ler a Bíblia Sagrada, preguiça de assistir uma aula de escola bíblica, preguiça de acompanhar um estudo bíblico, de cultuar a Deus. A preguiça tem lançado muitas pessoas no sono espiritual, principalmente a preguiça de meditar e estudar a palavra de Deus, meditar nela, aprofundar nela, para se encher do conhecimento que Deus ofereceu e deixou isso aos homens. Nós vemos um exemplo na vida do rei Davi. Estava ali ocioso, preguiçoso, repousando. Neste momento do seu repouso, enquanto o seu exército estava na batalha, ele cobiçou a esposa de Urias, e todos sabemos ali o desfecho da história, em que ele cometeu esse adultério e pagou pelas consequências terríveis que isso trouxe à vida de sua família. E foi justamente na vida dos filhos que Davi colheu as consequências de seu pecado. O problema do rei Davi não foi por estar repousando, foi por estar desocupado enquanto o restante guerreava.
Nós crentes, não podemos estar desocupados. Precisamos sempre estar envolvidos na obra de Deus, fazendo uma coisa ou outra, iniciando sempre uma nova estratégia para ganhar almas para o Senhor Jesus, sempre na ocupação da obra de Deus. Estar desocupado é perigoso. Cabeça vazia, já disse alguém, é oficina do diabo. Esgotamento espiritual é a terceira causa do sono. A Bíblia diz lá em Gênesis que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. E como vem esse esgotamento espiritual? Novamente, falta de leitura, falta de oração, falta de vigilância, falta de empenho na obra de Deus, falta de cultuar a Deus. Eu não vou não, eu já estou cansado, já fui 2 vezes nesse mês, eu já fui na igreja. A pessoa começa a entrar nesse sono terrível que o diabo propõe para que ele se canse das coisas de Deus. Veja que o mundo, com as suas atrações, não causa cansaço. A pessoa pode estar exausta. Numa sexta-feira à noite, por exemplo, chegou do trabalho ali, quer descansar, quer relaxar, mas se o telefone toca ou chega uma mensagem convidando para alguma atividade de diversão pela cidade, a pessoa corre, se anima, toma um banho e vai. Seja uma festa, um churrasco, um passeio, mas em se tratando da obra de Deus, logo o sono pega a pessoa. Eu não vou não, ficar sentado lá, trabalhei tanto a semana inteira, estou tão cansado, estou tão cansada, e aquela autocomiseração, dó de si mesmo, vai colocando essa pessoa cada vez mergulhada dentro desse sono. O versículo que nós lemos aqui em Romanos, capítulo 13, versículo 11, diz que já é o tempo, já é a hora de despertarmos deste sono. Subtópico de número 2, seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Primeiro meio que o Senhor Deus coloca à nossa disposição, Ele nos desperta através da sua palavra. Precisamos ler. Paulo diz a Timóteo, insiste em ler. Olha só que conselho maravilhoso que Paulo, o pai na fé de Timóteo, está dando para ele. Insiste em ler. Ler a Bíblia é uma atividade saudável para o cristão. Mas eu não sei ler, eu não fui alfabetizado. Temos Bíblia em áudio para ouvir. Olha que recurso maravilhoso para a nossa era, para a nossa época. Temos aplicativo para o celular, a Bíblia com áudio para a gente ouvir. Tem tantas opções para a gente se inteirar da palavra de Deus, alimentar a nossa vida para repreender esse sono. A Bíblia sendo lida, sendo estudada constantemente, nos faz ficar desperto, nos faz enxergar ao nosso redor que as Escrituras estão se cumprindo. Agora, o crente que não lê Bíblia, ele está dormindo. Ele está dormindo. E somente um milagre para despertar essa pessoa. Desperta tu que dormes, se levanta do meio dos mortos e Cristo te esclarecerá. A Bíblia insistentemente nos chama para o despertamento. Aleluia! Quem estuda a Bíblia com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Vejamos mais uma ferramenta, mais um meio que Deus põe à nossa disposição, é a oração. Primeiramente, Ele nos desperta pela sua palavra. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Agora, em terceiro e último lugar, a oração é outro fator de importância. Veja bem, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus disse essas palavras aos discípulos. Jesus ainda completa dizendo, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o escritor vai nos dizer assim, significando que se os discípulos orassem, o espírito iria prevalecer sobre a carne.
Foi só no tempo daqueles discípulos? Não, é para os nossos dias, é para as nossas vidas, é para que nós possamos viver em constante oração. Vigilantes em primeiro lugar, mas também em oração, para que possamos ser vitoriosos na luta do Espírito contra a carne. É na oração que ficamos fortes, felizes e animados. Pela oração nós vivemos em comunhão com o nosso Deus. A oração também é uma arma eficaz. Todo crente que ora, ele é vitorioso contra as astutas ciladas do diabo. A oração é, finalmente, o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. Nosso Pai bem sabe o que precisamos antes de pedirmos, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele diz na sua palavra em Mateus 7, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá para vós. O Pai Celestial fica satisfeito de ouvir a nossa voz, saber que paramos tudo ao nosso redor para falar com Ele, ainda que não seja para pedir, melhor ainda que seja para expressar a nossa gratidão por tudo que Ele tão amorosamente tem feito pelas nossas vidas. Que alegria é servir a esse Deus, a este Pai amoroso que preparou um céu de luz para nos livrar das trevas deste mundo. Para encerrar, eu quero ler aqui no final deste último subtópico. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele, em Jesus, tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O título da lição diz: a vigilância conserva pura a igreja. A parábola das 10 virgens. As virgens simbolizam o quê? A pureza que a igreja precisa ter. Para participar daquele cortejo que conduzia a noiva até a pessoa do noivo, era preciso ser uma virgem. Era preciso mostrar a pureza. Era preciso simbolizar a pureza. A igreja do Senhor foi purificada, lavada no sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. Vamos valorizar essa purificação que o Senhor fez nas nossas vidas e ter uma vida vigilante, uma vida de vigilância, para não perder a coroa que Ele tem para nos entregar. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Queridos e amados irmãos, mais uma vez quero expressar nosso muito obrigado por ter nos acompanhado neste trimestre e próximo domingo estaremos aqui dando início a mais um trimestre, o último do ano de 2020, e tenho certeza que será uma grande bênção para as nossas vidas. A revista para o próximo trimestre está falando sobre a vida de Jó, muitos ensinamentos extraídos ali no livro de Jó. Será bênção para as nossas vidas. Deus abençoe, inscreva-se no canal e compartilhe essa lição. Fique com Deus e até a próxima.